mais um encontro, mais um modo de você desenvolver prazer em tê-los aqui de uma maneira extraordinariamente no modo de se desenvolver através da comunicação. Comunicação a gente sabe que é tudo, por isso que eu me especializei nessa teoria, porque comunicação é uma teoria, não é uma filosofia, não é uma ciência, e sim é teórico porque não vira ação. Então, eu acho que, dito isso, eu quero falar hoje sobre emoções encapsuladas. O que são elas? E como reagir às travas? Eu sei que falar de trava não é fácil, eu sei que falar de trava, cada um tem o seu, eu sei que falar sobre algo emocional é muito difícil de colocar para fora. Nesse sentido, eu entendo que tudo que você tem acumulado dentro de você foi encapsulado, foi feito como, digamos, entre aspas, aqui é só uma teoria, como eu falei que a comunicação é teoria, como os médicos falam da doença. Você tem tal doença, toma esse remédio. O remédio, ele vem como? Encapsulado, concorda? E aí você acredita que aquele pequeno remédio encapsulado, ele vai fazer sentido para te trazer uma melhora. Eu não estou falando em todos os casos, não estou falando que remédio é ruim, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de emoções. Estou falando sobre o que nós temos dentro de nós. E para encapsular qualquer coisa e qualquer emoção, o que nós fazemos? Nós a comprimimos. Quando nós comprimimos uma emoção, o que acontece? Ela fica menor. Só que a gente for ver por quantidade de momentos e de realidades que vivemos, o que acontece? Se torna múltiplos. Vamos pegar nessa dinâmica, só para vocês entenderem o que eu estou falando dentro da comunicação, é um exemplo, tudo bem? É a mesma coisa que a gente pegar alguém que toma remédio desde os 8 anos de idade. E hoje, vamos dizer assim, que ela tem 38. Quantos remédios ela tomou? E o que eu quero dizer com isso? Que você já tomou remédio demais sobre as suas emoções. Que ao decorrer do que você sentia, você comprimiu e deu como verdade que aquilo estava resolvido. Só que tem um porém. A cápsula, ela só serve antes da gente digerir, porque quando nós a introduzimos ou engolimos ou tomamos essa medicação, o que ela faz dentro do nosso interior? Ela explode, ela se desfaz, ela faz parte do seu todo, tudo que tem no seu corpo, seus órgãos, tudo, seu sangue. Então imagina o tanto de emoções encapsuladas que você tem. Eu quero que você tenha essa reflexão agora, porque eu vou trazer a questão da emoção verdadeira, tudo bem? Então eu quero que vocês tomem tempo dessa questão de quantas pílulas de emoção eu tive que engolir a seco. Nossa, Renato, por que você está falando isso? Porque aqui, independente se você está para buscar um desenvolvimento pessoal, ou se você quer escolher uma nova rota de jornada para o seu trabalho ou sua pessoa física, você tem que entender que tem muita coisa que você tem que digerir. E aí vem, falando disso, quais que são as suas coisas? O que está preso na garganta que ainda não digeriu? Eu estou falando de maturidade, eu estou falando de você entender que você é outra pessoa, que você está sendo mais natural. E ser natural é tão difícil. Eu digo que é ser como se fosse um vegano que não come carne, sabe? É tão difícil ser vegano. Eu já tentei ser vegano, não funcionou. Mesmo que eu goste tanto da comida vegana, não funcionou. Teve uma vez que eu falei para o meu amigo, falei assim, desculpa, eu sou carnívoro, pode me chamar de urubu, eu gosto de carne, não tem como. Eu adoro a comida de vocês, mas é porque são coisas que eu não consigo digerir. E não é do alimento, é das emoções que me trazem prazer. Então, jogando dessa maneira, você percebe que tudo que você tem são prazeres acumulados. A gente falando de emoção encapsulada, a gente coloca um pouquinho mais disso e percebe que são emoções restritas e bloqueadas. Porque eu sei como é, pegando esse exemplo de novo, eu sei como é a emoção de comer algo vegano. Mas será que o vegano ainda lembra como é a emoção de comer carne? Porque acaba que todo momento querem replicar a carne. Isso é um ponto de vista, eu não tô falando que tá certo, tô falando que tá errado. Mas faz sentido que
tudo que nós engolimos, nós temos que digerir? Faz sentido para vocês? É isso aí, gostei. Não, não faz sentido. Eu não tenho que engolir tudo. Tem coisa que eu tenho que colocar para fora mesmo. Não gostei. Coloca para fora. Com o que eu quero trazer isso? Com a questão do bloqueio. Se hoje você se sente bloqueada emocionalmente, ou se você se sente bloqueada fisicamente, por aparência, por status, por qualquer coisa disso, saiba que é algo que você não está digerindo. Não engole, nem com Coca-Cola. Olha como é interessante. Então, percebe que as travas que você pode ter são coisas que você não consegue engolir, que você está tentando engolir de qualquer jeito. E nesse sistema, só existe uma verdade. E é a que ninguém quer aceitar. É a que ninguém quer ver. Quais são as emoções que você quer? Você quer uma emoção de frustração, aonde você vai buscar. Vou falar dessa maneira, tá bom? No modo empresarial ou até mesmo profissional. Onde você vai buscar cliente e você não consegue esse cliente e você fica totalmente, toda vez, falando com o mesmo cliente, tentando convencer o mesmo cliente que você pode dar resultado a ele, que ele necessita aquilo. E você está engolindo, tentando engolir aquele cliente porque você se sente desesperada ou desesperado. Ao invés de usar as emoções verdadeiras. Nesse ponto, eu acho que eu deixei bem claro o que é encapsular a emoção. E aqui eu quero falar algo muito importante para todos que estão assistindo, que é a questão de emoções verdadeiras. Se eu pedir aqui para alguém falar sobre emoções verdadeiras, o que isso seria? O que isso significa? Você já tentou imaginar e visualizar emoções verdadeiras? Mas o que significa para todos aqui emoções verdadeiras? Eu acho muito legal entender o que vocês sentem, ok? Sobre emoções verdadeiras, porque é um assunto muito relevante. Hoje, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tive uma pessoa que falou, como que eu soluciono a questão da preguiça? Eu olhei e falei assim, bem, como nós podemos solucionar essa questão da preguiça? É algo que não tem chave, é algo de você ser seu mestre. Por quê? Tudo que é de verdade, nós tentamos esconder, porque nós achamos que vai machucar até mesmo nós. E quando nós referimos a emoções verdadeiras, nós estamos machucando a nós mesmos. Que é muito difícil, vou colocar como relevância aqui. Olha só, pensa aqui. Olha como é difícil falar a verdade para alguém. E essa verdade acaba doendo mais em você do que na outra pessoa. Vou colocar assim. Uma pessoa, um amigo, vou dizer assim, fez alguma coisa, falou alguma coisa que eu não gostei. E todo mundo levou na brincadeira, até mesmo eu. A minha pessoa levou como uma brincadeira aquilo. Só que aquilo me doeu muito. E é uma verdade. É uma emoção verdadeira. Me doeu. Sabe o que é legal? Quando nós vamos transmitir a emoção verdadeira, eu vou emitir o meu estado de dor. Então, eu vou transmitir toda a minha dor com aquela pessoa. Vamos dizer aqui. A pessoa falou que eu estava mal vestido. Todo mundo deu risada. Tô enfatizando. E eu me senti muito mal daquilo. E após isso, eu senti no meu peito, meu coração, que eu tinha que falar para o meu amigo não falar mais que eu estava mal vestido, que eu me senti muito mal. O que eu vou transmitir? Qual que é a minha emoção verdadeira? É de dor. Mas quando nós vamos falar com essa pessoa, com esse amigo, nós não queremos passar essa dor. Nós queremos falar assim, pô, a gente quer manipular isso para que se torne mais fácil de superar essa dor. E aí vem a parte do trauma, porque você tentou enfrentar seu trauma. O trauma nada mais do que é aquilo que te dói. O trauma mais nada do que aquilo que te dói. E aí, quando você quer transmitir, você não quer transmitir a sua dor, porque nós somos incapazes de sentir a nossa própria dor. Essa é a emoção verdadeira. E eu estou dizendo aqui, tanto para profissionais como para terapeutas, ou até mesmo para pessoas que estão só querendo se desenvolver, que o que te trava é aquilo que você não quer falar que te dói. É muito profundo, ao mesmo tempo relevante, você pensar sobre isso. Bem, dessa maneira, eu quero falar para vocês 4 pilarzinhos, tudo bem? Que gesticula a encapsulação da nossa querida emoção, tudo bem? Vai ser muito rico para vocês escutarem isso, e eu não quero que vocês levem isso de uma maneira profissional, e sim pessoal. Eu quero que você olhe para sua pessoa sobre isso, eu quero que você veja qualquer tipo de emoção que você possa ter encapsulado, seja de sucesso, seja de retorno, seja de superação, seja qualquer uma, de dor,
seja qualquer um. Eu quero que você, nesse momento, reflita comigo e faça essa aula valer super a pena para vocês, tudo bem? A primeira dinâmica e a primeira teoria, falando na filosofia, é perceber o que acontece com essa emoção encapsulada. E a primeira parte é a colocação de momento, tudo bem? A colocação de momento, ela faz com que você não saiba que ambiente você está, com que tipo de pessoa que você está interagindo. A colocação de momento pode ser até mesmo uma ação que aconteceu, de algo que possa ter sido para você dolorido. Essa é a primeira colocação, de você entender qual que é o momento que você está, porque às vezes nós não sentimos que estamos com as armas na mão para atacar e se colocar em certos momentos. Isso faz com que você restrinja emoções dentro de você. São emoções que literalmente você precisa colocar para fora, só que já passou um momento. E às vezes você pensa, o meu momento já passou. E aí você guarda aquilo e remoe aquilo. Essa é a primeira. Segunda, colocação de sentimentos. Mas essa colocação de sentimento é você abster e tomar liderança através do que você está sentindo no momento. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É a mesma coisa que eu te servir um prato que você não gosta e você comer e virar para mim e falar que tá gostoso. Não tem outra retratação que faça vocês entenderem melhor o que é a colocação de sentimento, ok? Então, quando nós colocamos o que sentimos, é o que nós já fizemos, que teve um sentido para todos nós em uma ação. Então, a colocar o seu sentimento à prova é nada mais do que você ter o ato sobre ele, não o ato contra ele. E esse exemplo não tem o que supere ele, porque se eu oferecer alguma coisa que você não gosta, se você comer, você vai querer o quê? Colocar para fora. E se você não falar em palavra, colocando para fora, eu vou ver. Eu vou perceber que você não gostou. E aí gera uma dor muito maior, que é a dor da indignação pessoal. Eu não dei conta de engolir isso, coloquei para fora. Nossa, será que eu fiz algo errado? Será que eu desonrei? Ou até mesmo, será que eles não gostaram? Será que, putz, nunca mais vão me chamar para comer aqui de novo? Percebe o tanto de emoção encapsulada em um sentimento só, que foi o sentimento, vou colocar aqui, de nojo. Vou colocar, não gostei da textura da comida, vou colocar assim, tá? Então, por causa de um sentimento, você encapsula várias emoções. E aí te gera uma trava de querer experimentar aquele prato de novo. Nunca mais vou comer isso, vou passar vergonha. Olha o tanto de sentimento que vem após você encapsular qualquer tipo de emoção. E terceira, vamos lá, primeira, colocação de momento, segunda, colocação de sentimento, terceira, potencial verdadeiro, porque toda vez que a gente capsula esses dois argumentos, o seu potencial ele diminui, porque você acaba não aceitando a sua própria verdade, que é a emoção verdadeira. Terceiro passo, potencial verdadeiro. E o potencial verdadeiro ele vai trazer para você o prazer de executar algo que faça você evoluir, que te traga algo mais benéfico, porque é o seu potencial verdadeiro. Exemplo, mais uma vez, para vocês. É a mesma coisa que eu pegar alguém que toca guitarra muito bem, e por ela tocar guitarra muito bem, eu quero colocar ela para cantar. Mas ela não canta nada. E ela acredita em mim que ela pode cantar muito bem. O que eu fiz com ela? Eu cortei o potencial verdadeiro dela. Em vez de aceitar aquela pessoa, não, calma, você toca guitarra. É um exemplo aqui bem supérfluo, mas eu acho que vai ser cabível. Se eu aceitar essa pessoa que toca guitarra, não vou precisar que ela cante, porque ela vai executar aquele trabalho lindamente, porque é o potencial dela, não é o que eu quero que ela tenha como potencial. Já aconteceu isso com você? E alguém quebrar o seu potencial verdadeiro? Eu sei que essa pessoa não foi você. Infelizmente, hoje você só está escutando essas outras pessoas na sua cabeça. Não é você de verdade. Então, olha só como a emoção verdadeira vem dentro desses 4 pilares. E você começa a se livrar de características que podem te levar a alguma trava. Quarto e último pilar é a expressão física, porque a sua expressão física ela não nega a emoção verdadeira. É o que eu falei aqui da questão do sentimento. Ter o sentimento de estar comendo alguma coisa que você não gosta. O seu físico, ele reage como forma de expressão. Então, se você engolir a comida que você não gosta, se você falar que tá gostoso, a pessoa que te serviu, ela vai falar, ela não gostou. E aí vem as críticas. Nossa,
Vou pegar aqui, nossa, o Renato comeu lá, falou que tava super gostoso, mas fez só careta. Acho que nem entendeu o que tinha naquele prato, porque eu vi a cara dele, aquele ar de... Nossa, que coisa nojenta. Dessa maneira, eu quero que vocês entendam que trabalhando os 4 pilares de uma forma que traga mais comunicação pessoal ativa, que faça você pertencer ao seu próprio mundo e você saber o que ditar como regra, não tem emoção que você vai conter. Eu tô falando até emoção financeira, porque não tem emoção que você possa conter. Trabalhando a colocação do seu momento, trabalhando a colocação do seu sentimento, trabalhando potencial verdadeiro e a expressão física. Quem gostou aqui? Achou legal? De verdade? É reflexivo. Como eu falei, esse é o material que eu estou agora trabalhando para ensinar. Então, trabalhe esses 4 pilares de uma forma dinâmica e prestativa, em formato de jornada. É isso que eu desejo. Vamos lá nessa questão do nojo. Não é a questão só do nojo, mas a questão da raiva, a questão do desespero, a questão da angústia, a questão de qualquer coisa. Eu coloquei o nojo porque as emoções negativas são as mais fáceis de entender, ok? Toda vez que você se proferir a entender a sua emoção verdadeira e para você entender como você está encapsulando, você percebe pelo nojo, o nojo que você sente. Sabe quando você, eu vou dizer dessa maneira, sabe quando você vê uma barata passando e você dá aquele calafrio? Até vontade de ir lá lavar a mão, sabe? Eu já passei por isso, gente. De verdade. Então, é a questão do seu sistema de prevalecer viva ou até mesmo em alerta. Ou melhor, é aquela sensação natural. Então, além do nojo, nós temos sensações naturais. Como eu identifico isso, Renato? Desculpa, aí é só trabalhando sua comunicação mesmo, tá? Como eu posso identificar? É muita coisa, não é pouco, tá? Mas que pode ser entendido bem fácil, mas é algo pessoal. Trazendo essa interpretação, eu vou colocar aqui. Se tudo que eu falei te trouxe uma repúdia, o que é uma repúdia? É quando você se vê aquela imagem, sabe? Como eu falei aqui na questão da barata, de ver uma barata e sentir nojo. Isso é uma repúdia, aonde você coloca que é algo negativo. E quando é algo negativo, nós não queremos para nós. Por quê? Muitas vezes queremos ser mais fortes, corajosos ou até mesmo capazes. Então, quando você sente nojo, raiva, angústia, você não se sente capaz naquele momento de ser quem você é. Ou falar, melhor dizendo, falar sobre as suas emoções verdadeiras que você está passando naquele momento. Essa é a questão do nojo. Olha só, então imagina, para você, o que não é prazeroso, para outros é como se fosse uma iguaria. E nessa questão de nojo, nós temos que perceber que o único que sente nojo das nossas próprias emoções somos nós mesmos. É isso que mais dói quando você escuta a palavra nojo, raiva e desespero. Porque você não quer ela para você e você sabe que você tem. Nesse momento, eu acabei de atingir a emoção verdadeira de cada um que está assistindo aqui comigo. Dessa maneira, gente, eu quero muito que vocês tenham essa autointerpretação. Eu quero aqui agradecer a todo mundo que esteve presente nesse encontro. Nós podemos discutir isso dentro do grupo. Eu vou abrir o grupo Desenvolver para a gente discutir isso, tá bom? Para a gente colocar mais os nossos assuntos, discutir um pouquinho, fazer o grupo dar uma mexida. Mas eu agradeço todos que tenham participado e que você tenha entendido que acumular emoção nada mais é do que você encapsular. Pare de ser um remédio e seja a vida para você. Não ache um culpado. Saiba que todas as emoções têm um sentido e vão te levar para um sucesso. Dessa maneira, eu vou finalizar aqui a nossa gravação. Um abração, um beijão no coração para todo mundo que está